Olá, amigos do YouTube. Mais uma vez, nós estamos aqui com o Barion, isto é Jazz, comunicando a cultura autêntica do jazz em todos os tempos para vocês. Como nós informamos no vídeo anterior sobre o Jazz Fusion, aquele vídeo foi um vídeo apenas demonstrando a evolução do jazz nos anos 60, saindo do free no fim dos 50, entrando nos 60 e caminhando para o fusion, sem ilustração musical. E nós, então, este vídeo é o Jazz Fusion 2, vamos fazer as ilustrações musicais de tudo aquilo que nós abordamos no anterior. Nós, inicialmente, do outro, falamos que uma análise técnica do free jazz seria uma volta às origens. As origens lá de Nova Orleans, onde o jazz era, nas brass bands, o jazz era com improvisação coletiva, os ensemble, ou ensemble, como dissemos, vem do francês, e o free jazz foi uma improvisação coletiva também. Só que lá respeitava-se as estruturas musicais, harmônicas, rítmicas, melódicas. O free jazz foi atonal, totalmente atonal, lá respeitava as tonalidades, foi totalmente atonal e sem e uma liberdade rítmica e improvisativa, porém coletiva. O primeiro disco foi, como já dissemos, Ornette Coleman, que chamou, o título foi Free Jazz, dali saiu o nome, e no segundo álbum dele, ele coloca exatamente esta exemplificação. O jazz chama-se, o álbum, perdão, chama-se Collective Improvisation, então improvisação coletiva. Vocês notaram, então, que existe as origens de Nova Orleans com o ensemble no free jazz. Tem que acompanhar os dois vídeos, né? Tem o primeiro e o segundo, que é este aqui. Nós falamos que o jazz ele deixou de ser dançante e muitos instrumentos passaram a integrar o jazz. E no fim dos anos 50. Nos anos 30, 40, já havia tido experimentos com o órgão Hammond, mas nos anos 50 e 60 em diante é que aí ficou muito evidente. Nos anos 50 e 60, com o fantástico Jimmy Smith. E nós vamos ouvir com ele agora Stormy Monday. Quando abordamos o jazz e a expansão
para a Europa já nos anos 20 e agora nos anos 60, com o Free, caminhando para o Fusion, dissemos que na Europa, sobretudo na Inglaterra, houve músicos que se destacaram lá, né? Do Dixieland já tinha Chris Barber, já, o trombonista com a banda dele, o trombonista espetacular tocando Dixieland. E aqui um músico que ficou também muito evidente no Fusion, que foi o John McLaughlin, que começou lá com as jug bands, nós explicamos isso aí, com as jug bands, e ele depois integrou a banda do Graham Bond. E nós com o McLaughlin aqui, a banda Quarta Dimensão, que vocês vão ouvir agora o McLaughlin na banda, a parte improvisativa dele. Tudo que se funde é uma fusão, claro. E o jazz sofreu influências e toda vez que se misturava origens diferentes e linguagens diferentes, havia uma fusão. Mais evidente ficou nos anos 60 com o Jazz Fusion, evidentemente. Mas já tinha havido experimentos com o Stan Getz. Ele gostou muito da bossa nova, eles estiveram no Rio de Janeiro, ele com o violonista Charlie Byrd, compraram alguns direitos autorais de compositores da bossa nova da época. Né? Isso está na história aí, não vou citar nomes aqui, mas comprou alguns direitos. E ele foi embora para os Estados Unidos e gravaram, o Stan Getz e o Charlie Byrd gravaram o primeiro disco Jazz Samba. É o primeiro Jazz Samba. Quando eu citei o Cool Jazz, isso foi gravado numa igreja, porque não tinha recursos para pagar estúdio, nada. Gravaram numa igreja, o primeiro Jazz Samba. E o Stan Getz fez essa fusão do jazz com a bossa nova. E com ele aqui, com o Stan Getz, desse primeiro álbum, ele não gravou apenas bossa nova, músicas da bossa nova, ele gravou músicas brasileiras de um modo geral. E aqui nesse primeiro disco ele gravou uma composição do Ari Barroso, nada com bossa nova, chamado Na Baixa do Sapateiro, que no disco saiu como simplesmente Bahia. Viram aí que Stan Getz, maravilhosamente, aquele timbre inconfundível dele na Baixa do Sapateiro do Ari Barroso. Veja como o músico americano do jazz se interessou muito pela música brasileira. O Coleman Hawkins gravou o Pato. Ninguém fala isso aí. O Pato. Vocês lembram, né? Da Bossa Nova? Muito bem. Esse é o Coleman Hawkins gravou. E outros. Miles Davis, para ter uma ideia, Miles Davis gravou Aos Pés da Santa Cruz, que é um samba tradicional dos anos
30, 40, imortalizado na voz do Orlando Silva. Então, Miles Davis gravou aos pés da Santa Cruz. Então, sempre houve uma proximidade. Havia uma orquestra, uma ilustração histórica, uma orquestra que por 30 anos, aproximadamente, ou 25, ficou em cartaz na rede ABC, se não me falha a memória, lá nos Estados Unidos, com um programa semanal, Lawrence Welk, famoso. E nesses shows semanais, eles tocavam Tico-Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu, eles tocavam Mamãe Eu Quero, imagine. Está lá. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem. Lawrence Welk, o acordeonista, ele era um acordeonista e tinha um outro que tocava junto, o Mad Florin. Esse aí é fantástico. Tico-Tico no Fubá. E o Mamãe Eu Quero. Está lá. É só procurar num determinado show, vamos encontrar. Voltemos para o Fusion, né? Depois do Stan Getz, com todas aquelas gravações espetaculares, os instrumentos que nós citamos aqui, lá dos anos 50, mas que, de 1953, o idealizador dele, mas que depois, nos anos 60, ficou muito evidente, que foi o sintetizador, nós mostramos isso no vídeo anterior, e o piano elétrico. O piano elétrico, o Ray Charles fez algumas gravações com o piano elétrico, lá no início do Ray Charles, né? Quando ele estava muito próximo ainda do Nat King Cole. Aliás, todo mundo se inspirou em Nat King Cole, né? George Benson, nós falamos, e o Ray Charles, a mesma coisa. E ele gravou, e nós vamos rodar aqui para vocês, I Believe to My Soul, que ele está usando o piano elétrico. One of these days, and it won't be long, you're gonna look for me and I'll be gone, Lord, I believe. Ouviram? Essa gravação é de 1959, com piano elétrico, que depois esse piano elétrico foi muito usado, o Fender Rhodes, aquele som inconfundível do Fender Rhodes, mas esse era o piano elétrico. Até vocês viram na imagem do vídeo anterior, quando nós pusemos o piano elétrico, é bem similar. O Fender Rhodes depois ficou muito similar a esse inicial. Com o surgimento do sintetizador, né, do Moog, que foi citado no vídeo anterior, os músicos do Fusion começaram a partir para o sintetizador, porque eles tinham as ideias da sonoridade, os fundos, queriam som diferentes de violino, a melodia, né? Então, o Herbie Hancock começou a utilizar também esses primeiros sintetizadores, que depois, como dissemos, veio na sequência os samplers e por aí em diante, né? O Johnir hoje está do meu lado esquerdo aqui. Ele está sempre do meu lado direito, né? Hoje, o Johnir está do meu lado esquerdo.
Um dia ele aparece, hein? Já falei. Qualquer hora eu vi lá para ele, não é o Lombardi, um dia ele vai aparecer. Então, o Johnny domina muito bem isso aí, toda a evolução dos teclados aí, né? Então, esse som mais brilhante do sintetizador atraiu muito. E o Herbie Hancock, separamos uma música aqui já com a linguagem fusion, né? Com funk fusion, né? Que é Let's Stay Together. Outro que também adotou, isso aí, todos os músicos dos anos 60 em diante adotaram, embora fossem pianistas e continuam sendo até hoje, mas eles adotaram justamente por aqueles efeitos sonoros que eles poderiam conseguir, né? Mesmo com um sintetizador bem primitivo que nós mostramos na foto, e depois as evoluções tecnológicas fizeram com que eles fizessem de tudo ali, né? Com os samplers, enfim. E o Chick Corea também gravou, né? Ele com a banda lá, Return to Forever, né? O Herbie Hancock junto com o Miles Davis e o Chick Corea, evidentemente, na banda dele, e gravou Beneath the Mask. Viram aí? Essa banda do Chick Corea era Chick Corea Electric Band. Totalmente plugada, como é o termo, né? Em inglês é plug e unplug. Quando é acústico, é unplugged, né? Né, Janeiro? Então, essa é totalmente plugada. Electric Band do Chick Corea. Um músico que foi também um dos primeiros de uma banda espetacular dos anos 70, 60, 70 e até um pouco dos 80, The Crusaders, também funk espetacular, o Joe Sample, pianista, infelizmente falecido, mas ele também muito importante na história do funk e do jazz fusion, né? Funk, hein? Funk puro, não deturpado depois aí pelo mundo, né? Mas o Joe Sample, nós vamos rodar aqui, The Road Less Traveled. Vocês ouviram aí o Joe Sample, depois ele com os Crusaders, famosíssimos, né? Nós citamos no anterior aqueles festivais ao ar livre. Não foi uma novidade nos anos 60, né? Não foi. Ao ar livre, já nos anos 50, tinha os festivais de jazz feitos ao ar livre, muitos. Um mais famoso, né, na época, né, foi o de Newport, onde se apresentou, por vários anos, onde se apresentaram todos os grandes jazzistas e cantores, cantoras,
todo. É o Festival de Newport. Newport é um porto, né? Então, ficavam vários palcos. As bandas, os palcos maiores com as big bands, Duke Ellington, Count Basie, enfim, todos lá. Isso não era uma novidade nos anos 60. Porém, nos anos 60, esses festivais ficaram muito mais evidentes e mais constantes e frequentes, porque os jovens, evidente, né, procurando, como nós dissemos no vídeo anterior, aquela liberdade, e o mais famoso festival foi o de Woodstock, em 1969. E aí, então, surgiram vários músicos, mas aquele mais evidente, que foi o jazz rock, contribuição muito grande, foi o Jimi Hendrix, esse idolatrado por muitos guitarristas aí. E nós vamos rodar aqui com o Jimi Hendrix o Voodoo Child, para que vocês vejam a linguagem. É rock, mas é um rock fusion, progressivo, mas com fraseado jazzístico. Grande Jimi Hendrix, hein? Lá em Woodstock ele fez misérias. Foi uma coisa absurda como ele tocou lá em 69. Um outro também muito importante para o jazz rock e fusion e o funk foi o Sly Stone, que nós abordamos no vídeo anterior. E ele até tem o tema dele é interessante, eles davam uns nomes bem interessantes para as músicas, né? E o tema é Can't Nickname the Truth. Quer dizer, você não pode apelidar a verdade, né? Um apelido na verdade. A verdade é a verdade. Né? Então vamos aqui com o Sly Stone, Can't Nickname the Truth. Falamos também no vídeo anterior dos músicos com influências jazzísticas, até os próprios jazzistas ficaram sem espaço nas gravadoras, nós explicamos isso aqui, e muitos se reuniram para fazer um jazz fusion, uma linguagem mais próxima do que era o jazz, com bandas maiores, com sopros, divisão de arranjos, né? E uma banda muito importante nessa linguagem, dessa época, foi a Blood, Sweat and Tears. Nós falamos aqui o porquê de Blood, Sweat and Tears, né? Sangue, suor e lágrima, que o Winston Churchill falou na Segunda Guerra Mundial. E nós vamos ouvir aqui, rodar para vocês, o Spinning Wheel. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin.
You got no money and you got no home. Spinning wheel. Fantástica, né? Espetáculo. Aqueles músicos do Fusion que trouxeram não instrumentos novos, mas instrumentos que já existiam no jazz, incorporados já nos anos 30, 40, mas não com a linguagem fusion e funk, que era o vibrafone, né? O vibrafone com Red Norvo, o vibrafone com Lionel Hampton. Mas aqui o Gary Burton, ele foi muito importante porque ele trouxe o vibrafone para o funk fusion, ou jazz fusion, ou funk. Nós vamos rodar aqui para vocês question and answer, quer dizer, perguntas e respostas, né? Question and answer, né? Vibrafone, como todo vibrafonista, né? Tivemos vários, né, vibrafonistas do Modern Jazz Quartet, mas era a linguagem do jazz, a linguagem mais tradicional, era o hard bop, né? Milt Jackson, Modern Jazz Quartet, e o Barry Burton, espetáculo, né? Daqueles guitarristas que surgiram, assim, como o McLaughlin, né? E surgiram também nos anos 60, já com aquela bagagem jazzística das escolas, todos estudavam e muito. E um também que foi marcante, e até hoje os guitarristas seguem muito a influência que ele deixou, né? O que deixou e que ainda tem. Era o Pat Metheny, esse espetacular guitarrista. E nós vamos rodar aqui, ilustrando, sempre tudo trechinhos, né? To the End of the World. Sempre trechinhos, evidente, né? Pelos direitos autorais, aqui a gente não pode fazer. Isso aqui é ilustração e que vocês saiam pesquisando, né? Eu não posso colocar aqui tudo, eu dou o caminho e vocês vão e procurem os atalhos. Isso é com vocês. Eu não posso, por uma questão de direitos autorais. Outro guitarrista, esse também fazia parte lá do grupo do Dave Grusin, do GRP, né? Do selo GRP, que nós falamos, do Ren Brecker, Marco Brecker, o Dave Weckl, baterista. Então, este aqui era o John Scofield, que é ligado diretamente ao fusion e ao funk. John Scofield, esse é inconfundível. Nós vamos rodar aqui um trechinho do A Go Go.
Bom, então, John Scofield, a elegância do Jazz Fusion, a guitarra fantástica do Jazz Fusion e do funk, né? Do John Scofield. O Miles Davis, né? Não pode. O bonde passa e ele pega. Né? Bonde ou a sela, como queira, né? O cavalo passa a selada, ele monta, né? O bonde ainda existe. Na Europa está cheio de bondes. Aqui no Brasil é que não se fala mais em bonde, mas na Europa, bonde por todo lado, nas grandes capitais e grandes cidades europeias. O Miles Davis também fez a sua banda com jazz rock, jazz fusion, funk, aquela formação que nós falamos lá do que ele teve a formação, ele com o Wayne Shorter, o Ron Carter contrabaixo, Herbie Hancock teclados e piano e o Tony Williams bateria. Ele fez e aquela parceria que vinha desde o fim dos anos 40 com o Cool Jazz, que foi o Gil Evans, o arranjador. Essa parceria eles começaram lá e o resto da vida. E o Miles Davis gravou com a banda o Fear de Kilimanjaro, com arranjos do Gil Evans. Filho de Kilimanjaro. Filho em francês, é o nome de tudo. Mas espetacular o arranjo do Gil Evans. O Wayne Shorter, né, também, né, gravou independentemente também, né, foi da banda do Miles Davis, mas ele gravou separadamente também. Wayne Shorter, espetacular. Né? Uma banda também muito famosa com o funk e o fusion nos anos 70, então, explodiu, a banda explodiu. Foi o Spyro Gyra, espetacular, arranjos, né? E nós vamos rodar aqui para vocês o tema Café Amore. Spyro Gyra, inconfundível. O som, o timbre, era inconfundível. Você ouvia aquilo em qualquer lugar, você identificava Spyro Gyra. Os músicos brasileiros, né? Como eu disse no Jazz Fusion 1,
Também apareceram com o Fusion, e, inclusive foram para os Estados Unidos, já, claro, e para os Estados Unidos já desde os anos 40. Em 1948, foi o Laurindo de Almeida, que nós citamos aqui no vídeo anterior, foi tocar com Stan Kenton. Bola 7 foi nos anos 50, violonista. Nos anos 30, dado histórico aqui, Pixinguinha recebeu uma oferta para ir para os Estados Unidos, mas não foi. Infelizmente, não sei porquê, teve lá suas razões, mas nos anos 30, Pixinguinha recebeu oferta para ir gravar o Choro naquela formação Dixieland que ele tinha aqui no Brasil. E nos anos 70, 60, 70, muitos músicos foram para os Estados Unidos. A Eliane Elias, pianista espetacular, nós falamos no vídeo anterior, casada com o Rand Brecker, nós vamos ouvir com ela aqui. Só dançando, só dança o samba, vai, 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 vai. Só dançando, só dança o samba, vai. Só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 vai. Só dançando, só dança o samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei. Eliane Elias, espetacular, cantando e tocando as canjas do Opus 2004 nos anos 80 em São Paulo, com Nelson Aires. Nós citamos aqui o percussionista e baterista Ayrton Moreira, que foi casado com a Flora Purim. A Flora Purim, nós vamos rodar aqui para vocês, ela lá nos Estados Unidos, as cantoras precisam ouvir Flora Purim. Água de Beber. Famosa Água de Beber, né? Da bossa nova, do samba, né? Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe o segredo. Medo pode matar o seu coração. Espetáculo, né? Flora Purim cantando. Enfim, qual o adjetivo que eu vou procurar? Tem que ter um dicionário e ficar procurando adjetivos para ela. É fantástica, espetacular, maravilhosa, um monte. Né? Outra cantora, nós citamos no vídeo anterior, cantora e pianista, excelente pianista, maranhense, São Luís do Maranhão, que foi para lá também nos anos 70 e fez sucesso. Atualmente mora em Paris, faz shows pelo mundo, como Eliane Elias, conhecida no mundo. No Brasil, infelizmente. E a Tânia Maria, a mesma coisa. Vamos ouvir então com a Tânia Maria, um show lá com a banda dela ali, Don't Go. Don't go! Gostaram, né? Tânia Maria cantando, tocando, espetacular. Espero que vocês tenham gostado destas ilustrações. Como eu disse, é um vídeo
ilustrativo dentro que foi do tema abordado no Jazz Fusion 1, esse é o Jazz Fusion 2, é apenas ilustrativo para que vocês não fiquem... Fala e o que é? É um exemplo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e prometemos, eu e o meu amigo, hoje à esquerda, o Joanir Maia, é o mestre da edição, da gravação e da técnica e dos efeitos. Estaremos de volta para mais um Barion Isto é Jazz, comunicando a cultura autêntica do jazz em todos os tempos. Até lá, se Deus quiser.